Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast. Hoje vai ser um pouquinho diferente, eu vou trazer uma mensagem e assim como Deus falou ao meu coração, eu espero que Deus fale também ao seu coração, tá bom? Mas antes, vamos ver os amigos do bem. The Best Açaí em Pomerode, 2 lojas para melhor te atender. Sucos Natu, 100% natural. The Best Açaí em Manuel Ribas, Pitanga e Ivaiporã. Divine Hands, sua casa nunca mais será a mesma. The Best Açaí em Brusque, 3 lojas para você desfrutar do melhor açaí. Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, rede de gráficos e muito mais. Asti, assessoria especializada em engenharia de segurança, higiene ocupacional e medicina do trabalho. The Best Açaí em Rio dos Cedros. Você pode conferir o endereço dos nossos amigos do bem na descrição desse vídeo e em nossas redes sociais. Este é o Jesus e Eu podcast. Meus queridos amigos, hoje eu quero ter esse tempinho com vocês para mim falar de uma passagem da Bíblia. Não vou me estender, mas para que Deus fale ao teu coração, assim como falou o meu coração, tá bom? O texto que eu quero ler com vocês é do profeta Jonas, no capítulo 4, e do versículo 5 a seguir, que diz assim: Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente dela. Aí fez uma barraca e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então o Senhor Deus fez nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado, e Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, de sorte que ele desfalecia, pelo que com toda a sua alma desejou morrer. E disse: melhor me é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que a tua ira por causa da boboreira? Disse ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Disse o Senhor: tiveste compaixão da boboreira, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer? Numa noite ela nasceu, e numa noite pereceu. Mas em Nínive há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muito gado. Não hei eu de ter compaixão desta grande cidade? Puxa, a gente fala muito sobre Jonas, a gente gosta muito de falar de Jonas, né? Que ele foge daquilo que Deus havia ordenado a ele, que era ir para Nínive e pregar a palavra. E ele foge para Tarso. Você conhece toda a história do grande peixe, você conhece toda essa história. Mas aqui nós estamos falando depois que Jonas chega em Nínive e ele prega a palavra do Senhor. Ele terminou de falar da palavra de Deus para todos os moradores e ele sobe num lugar, e eu queria pensar qual era a expectativa de Jonas então. Porque quando Deus usa você para levar uma mensagem, quando Deus usa você para orar por alguém, a nossa expectativa é de que o milagre aconteça, não é verdade? Nós não oramos aleatoriamente, nós não oramos simplesmente por dizer que nós somos cristãos, nós oramos porque nós temos fé, e a gente sabe que há poder
no nome do Senhor Jesus. Nós sabemos que o Evangelho, ele transforma vidas. E Jonas havia feito tudo isso. Ele havia pregado conforme Deus havia dito, e ele ficou na expectativa. Mas qual era a intenção do coração de Jonas? Deus conhecia, ou melhor, ele conhecia Deus muito mais a ele. E Deus deu essa incumbência para ele. Mas qual era a expectativa dele neste momento? Talvez, por ser um povo de dura serviço, um povo que agia de forma que entristecia o coração de Deus, talvez o resultado que ele esperasse fosse Deus mandar fogo do céu. Mas quando a gente lê no último verso da palavra do Senhor, a gente vai ver aqui Deus dizendo que eles eram como crianças, não discerniam entre a mão direita e a mão esquerda. E esta nós chamamos de oportunidade de Deus. Enquanto ele estava ali esperando, Deus permite que uma boboreira nasça, a fim de que pudesse trazer sombra para a sua vida, né? Ali um momento de afago de Deus em relação ao profeta. Mas no outro dia a boboreira ela morre, depois que um verme vem sobre ela, a consome, seca. Jonas ele pede a morte. E Deus diz, mas é justo você pedir isso? Diante desta boboreira que não te custou nada, você não plantou, você não regou, você não podou, você não fez nada por ela. E de repente você não tem compaixão de mais de 120 mil pessoas. Quando eu penso a respeito desta passagem, eu penso o seguinte, que nós temos uma facilidade muito grande de perder o foco diante daquilo que Deus nos mandou fazer. Nós temos facilidade para deixar aquilo que Deus nos mandou fazer. E eu conheço pessoas que elas são capazes de te dar um carro. Eu conheço pessoas que são capazes de fazer aquilo que você nem imagina. Mas esta mesma pessoa que é capaz de fazer coisas tão grandiosas, muitas vezes ela briga contigo, ela cria um problema muito grande contigo por causa de coisas insignificantes. E na verdade, quando eu olho para esta passagem, eu fico pensando uma coisa. Coisa grandiosa seria este povo ser alcançado pela misericórdia de Deus. Mas Jonas, ele perde o foco completamente. E agora, até mesmo o desejo dele de ver o que Deus ia fazer lá, ficou do lado. A preocupação dele agora é a boboreira. E quando essa boboreira morre, Deus manda um vento do leste. E talvez você possa pensar comigo agora, o que significa isso? Sabe quando vai chover, que vem aquele sol ardido, né? E foi justamente isso que aconteceu na vida de Jonas. Jonas ele fica, ou melhor, ele perde o controle totalmente e ele deseja morrer. Talvez nós passamos por muitas situações nas nossas vidas, né? Existem perda de emprego, existem um diagnóstico médico que nós podemos receber ou melhor, uma conta que não se consegue pagar. E tudo isso é motivo muitas vezes para a pessoa querer desistir. Ela desiste da igreja, ela desiste muitas vezes da família, ela desiste da vida por coisas que talvez não sejam tão grandes assim a ponto de uma pessoa. Ou melhor, não existe nada que possa fazer com que o homem venha desistir, porque ele sabe de onde vem o socorro. Mas existem coisas que tiram o foco. E
com esta palavra eu queria pensar com você quantas coisas grandiosas Deus tem feito nas nossas vidas e muitas vezes a gente está preocupado com a boboreira. Preocupado com aquilo que não nos custou nada. Preocupado com aquilo que não vai acrescentar nada na nossa vida. Porque a gente sabe que o tempo nosso nesta terra tem um determinado tempo. Existe algo, uma promessa de Deus, né, para um lugar onde não haveria tristeza, nem enfermidade, nada. Existe uma promessa para aqueles que vencerem. Mas o que tem nos feito parar? O que tem nos feito abortar projetos nas nossas vidas? Qual tem sido a boboreira que tem nos tirado o foco? Talvez você possa estar passando um momento difícil e você possa estar brigando com Deus por causa de uma boboreira. E você não consegue enxergar a importância daquilo que Deus já te deu. Você tem uma família, você tem um trabalho, você tem amigos, você tem uma promessa. Talvez você esteja do lado do seu cônjuge agora. Talvez você esteja do lado dos seus filhos agora. Olha a preciosidade que Deus permitiu que viesse sobre a sua vida. Alguns reclamam de tanta coisa. E quando eu ministrei essa palavra, eu dizia o seguinte: quando chove o homem reclama, quando está sol o homem reclama, quando faz frio o homem reclama, quando tudo está acontecendo. Não é assim? O homem está gordinho, ele quer emagrecer, ele emagrece, né? O mojaro chega aí, e aí a roupa não serve novamente, ele está reclamando. Ou seja, o homem está reclamando de tudo, e muitas vezes pedindo até mesmo a morte. E a gente não vê a grandiosidade daquilo que Deus está fazendo do nosso lado, aquilo que tem importância, aquilo que é prioridade nas nossas vidas, a gente deixa de assistir. A gente deixa de enxergar. Quantas aboboreiras têm nos tirado a paz, quantas aboboreiras têm nos tirado o foco, quantas aboboreiras têm nos feito deixar de enxergar o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, o que Deus está mostrando. Puxa vida. E Jonas ali está na expectativa de ver Deus mandar fogo, mas aquele povo ao qual Jonas ele prega, eles se convertem. Eles se convertem, eles se arrependem do seu pecado. Isso seria motivo de júbilo. Isso seria motivo de alegria. Isso seria motivo da gente poder dizer: puxa vida, eu tenho feito o mínimo e Deus tem feito coisas grandiosas. Mas talvez nós tenhamos ou estejamos continuando a olhar para a boboreira, que não nos custou nada. E temos deixado os filhos, temos deixado os amigos, temos deixado a família e continuamos olhando para a boboreira. Mas, quando a gente perde alguém, a gente seria capaz de fazer qualquer coisa para poder tê-la novamente. E existe até um provérbio do mundo que diz, né? O homem sempre se arrepende depois que perde. Isto é uma constante. Isto é algo que a gente continua enxergando no dia a dia. Pessoas que perdem muitas vezes o cônjuge, pessoas que muitas vezes perdem os filhos, e quando perde diz: puxa, eu faria tudo diferente. Talvez não, talvez faria tudo do mesmo jeito. Porque só existe uma forma da gente fazer de forma diferente. E essa forma é fazer diante da vontade de Deus e conforme Deus quer. Mas para a gente poder fazer conforme Deus quer, nós devemos primeiro crer que Ele é Deus nas nossas vidas. Nós devemos crer que Ele é poderoso para transformar todas e quaisquer situação. Nós devemos crer que Ele é presente, que Ele é um Deus que ouve, um Deus que fala, um Deus que vê. Nós temos que ser obedientes para que aquilo que a gente faça
e muitas vezes, no nome de Deus, venha ter o resultado satisfatório, que primeiro venha glorificar a Deus, venha alegrar o coração de Deus, e a gente possa dizer, eu fui meramente um instrumento, mas na verdade o poder, ele pertence ao Senhor. E nós estamos nos dias de hoje brigando por causa das aboboreiras. E nós temos perdido muitas vezes a visão, temos deixado de enxergar, e muitas vezes os filhos crescendo, e a gente não consegue acompanhar o crescimento. Muitas vezes Deus tem derramado chuva seródia sobre as nossas vidas, mas a gente continua olhando para a aboboreira que não nos custou nada, que nós não fizemos nada para que ela existisse. Como Deus conhece o nosso coração, como Deus sabe tudo ao nosso respeito, é um tempo para a gente parar e pensar. E às vezes Deus pode estar dizendo para você nesse dia, poxa, meu querido, não é mais importante tudo aquilo que eu já te dei? E você está chorando por aquilo que ainda não chegou até você? E é difícil também a gente entender o tempo de Deus. E muitas vezes você pode até achar que você não está habilitado para algumas coisas. Não poderia Deus ter mandado outro profeta lá para pregar em Nínive? Podia. Mas qual era o propósito de Deus? Deus erra em alguma coisa? Deus está perdido em seus pensamentos? Quem está perdido somos nós. Nós que muitas vezes nos perdemos nos nossos pensamentos. Puxa, Deus poderia mandar um profeta que chegasse ali e desse glória a Deus, que saltasse, que desse aleluia. Mas, na verdade, a gente nunca vai entender o propósito de Deus. Hoje a gente consegue entender que, na verdade, Deus queria salvar aquele povo, mas Deus também queria tratar com Jonas. Talvez Deus esteja querendo tratar com você, Deus esteja querendo tratar com a minha vida. E às vezes a gente acha que aquilo que nós ouvimos, ela serve para outras pessoas e que nunca é sobre nós, né? Quantas vezes você já ouviu uma palavra e você disse, nossa, fulano deveria ouvir essa palavra. E às vezes essa palavra é Deus querendo falar ao nosso coração. Qual é a sua aboboreira? Aonde está o seu pensamento durante o dia, durante a noite? O que tem te feito perder o sono? Às vezes nem sempre são os problemas. Às vezes é a nossa aboboreira. Aquilo que nós imaginamos que é a solução, mas na verdade bastou um verme para que esta aboboreira se tornasse em nada. Assim é a riqueza deste mundo. Por isso o Senhor diz, nós juntais tesouro nessa terra. E miserável é o homem que pensa que é somente esta vida que tem importância. Nós devemos viver bem essa vida sim. Nós devemos comer o melhor da terra sim. Nós devemos abençoar onde a gente coloca as plantas dos pés sim. Mas nós devemos ter foco. E talvez Deus esteja falando ao teu coração, ainda mais ao meu coração, dizendo, valorize aquilo que eu já fiz na sua vida. Valorize aquilo que eu já te dei. Valorize o que está por perto de você e não por aquilo que vai chegar. Tudo isso tem muito mais importância do que aquilo que você deseja. Você tem enfadigado com coisas pequenas. E como eu posso fazer uma grande obra na sua vida se você está preocupado sempre com as coisas pequenas, com aquilo que não edifica, com aquilo que não traz nenhum, vamos dizer assim, que não traga nenhum benefício maior para a sua vida? E às vezes nós encontramos pessoas nos hospitais que pedem mais um dia de vida para poder perdoar, para poder ser perdoado. E às vezes a gente, por causa de uma boboreira, tem pedido para que Deus nos leve. Ei, existe uma grande obra a ser feita ainda. E Deus conta com você. Ele precisa de nós? Não. Mas Ele sempre Ele quer que estejamos do lado, né? E na verdade, quem pisa na cabeça do diabo, da serpente, é Deus.
E ele vem e faz questão de nos colocar ali do lado e tirar uma foto para a gente sair junto. É Jesus que fez todas as coisas. Se ele foi capaz de morrer numa cruz para nos dar uma grande oportunidade da salvação, então significa o quê? Que hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de pedir perdão, hoje é dia de deixar de olhar para a boboreira. Talvez a sua boboreira, né, seja o seu sonho frustrado. É porque Deus tem algo maior. Talvez a sua boboreira seja até mesmo o teu carro. Você tem olhado muito para ele e tem deixado de olhar para a sua família. Talvez sejam os seus calçados, a sua roupa. Você tem priorizado mais isso. Tem priorizado mais o seu corpo, do que propriamente o Espírito Santo na sua vida. Ele é o amigo. É ele que nos conduz. E é tão tremendo quando a gente tem experiências com o Espírito Santo, que até mesmo quando você erra, o lugar era para virar no lugar, você vira no outro, e muitas vezes você fica bravo, e muitas vezes é o Espírito Santo que te fez virar do lado para evitar um acidente ou algo maior. Ei, teu inimigo não é aquele que você convive, não. Teu inimigo não é o seu filho, nem o seu cônjuge, não. Esse não é o teu inimigo. E muitas vezes as pessoas que ferem é porque elas foram feridas. Por isso elas estão ferindo. Mas como diz o meu amigo Edson Teixeira, nós ainda temos a oração. E quando nós temos a oração, aí nós lembramos que nós temos um Deus. E quando nós lembramos que nós temos um Deus, nós vamos lembrar que Ele é um Deus vivo. Assim como eu já disse agora há pouco, é um Deus que vê todas as coisas. É um Deus que está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ele sabe todas as coisas, porque Ele é onisciente. E Ele tem poder para transformar todas e quaisquer situação, como eu já disse, porque Ele é um Deus poderoso. Mas se nós continuarmos olhando para a boboreira, nós vamos perder algo grandioso da parte de Deus. E talvez nesse dia, nessa oportunidade, Deus esteja falando ao teu coração: ei, a sua visão está muito limitada. Eis que eu faço coisas novas que você ainda não viu, que você ainda não percebeu. É sobre isso. Você tem fé diante do que você está falando, pastor? Tenho fé. Eu tenho fé que Deus pode transformar a sua vida. Eu tenho fé que Deus pode nos dar um recomeço. Eu tenho fé que Deus pode abrir portas até mesmo onde não tem portas, porque a sua palavra diz. E talvez a gente não esteja vendo a coisa grandiosa que Deus está fazendo, assim como Jonas não estava percebendo. E o próprio Deus diz: puxa, você está pedindo a morte por causa de uma boboreira. Ei, mais de 120 mil pessoas estão sendo alcançadas pelo céu. Mais de 120 mil pessoas estão recebendo da graça que eu estou derramando sobre a vida deles, porque eles se arrependeram dos seus pecados. Às vezes a gente diz que as pessoas têm que se arrepender dos seus pecados, mas nós mesmos não nos arrependemos. A gente às vezes não quer reconciliar, porque na reconciliação tem o pedido de perdão, e pedir perdão não é para qualquer um. É para o homem que é macho mesmo, é para a mulher que é muito mulher mesmo, para pedir perdão. Ainda que você esteja certo, mas o perdão faz muito bem. Então a pergunta que eu faço, já correndo para terminar essa mensagem: qual é a sua boboreira? O que tem feito com que você viesse pedir a morte? O que tem feito com que você tivesse o desejo de desistir, de jogar tudo para o alto? Não joga não, viu? Depois você vai ter que catar tudo, item por item. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente está olhando apenas para a boboreira, para algo que nós não plantamos, não cuidamos, não podamos, não aguamos, não regamos, não fizemos nada. Mas existe alguém que já fez tudo. E esse é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ame mais a sua família. Ame mais os seus amigos.
Olhe mais para o Senhor e menos para as aboboreiras. O desejo do meu coração é que Deus fale ao teu coração de verdade e que você possa entender que nada é sobre nós, é tudo sobre Ele. Por isso, glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome dEle, porque é Ele que pode nos curar, é Ele que pode nos libertar, é Ele e somente Ele que pode nos salvar. Que o perdão chegue aí na sua casa, chegue na sua vida. Comece a olhar para aquilo que Deus já fez na sua vida e seja grato. Uma pessoa grata, ela sabe de uma coisa, que Deus tem cuidado. Ela sabe que é Deus quem tem cuidado dela o tempo todo. Não é ela por ser uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz, não é sobre as suas habilidades, não é sobre a sua eloquência, mas é a graça de Deus derramada sobre as nossas vidas. Amém, meus queridos? Essa simples palavra, gostaria muito que falasse ao teu coração e que você pudesse olhar de uma outra forma a partir de agora. Tá bom? Que Deus continue abençoando vocês e não esqueça de se inscrever, né? O CCC, curte, compartilhe, comente, tá bom? Se você achou que de repente Deus possa ter falado ao teu coração, passa para frente essa mensagem. E você que quer ser um parceiro do Jesus e Eu Podcast, tá bom? Entre em contato por esse telefone, você pode adquirir uma camiseta, ou se de repente você tem uma empresa e quer colocar a marca da sua empresa aqui no podcast, entre em contato, fale com a Cris, tá bom? O propósito desse podcast é sustentar os órfãos no Haiti, é libertar famílias lá no Paquistão e ajudar a cuidar da escola. E, por sinal, vai ser aberta a segunda escola lá no Paquistão. Para a glória do nome de Jesus. O pastor Shazad, pastor Shazbah tem cuidado com muito amor. E o evangelista Edson Teixeira tem trabalhado muito aqui no Brasil para que esse trabalho possa continuar. E também o Compaixão, que leva esperança para o Nordeste e para muitas cidades do nosso país. Um beijo no coração de vocês, que Deus continue abençoando poderosamente. Um beijo, Cris, um beijo, Felipe, um beijo a todos que estão nos assistindo. Fiquem na paz, que Deus continue abençoando poderosamente. Amém.